Cobrimos a realidade do nosso povo e trabalhamos a serviço da informação. Essa é a nossa paixão. Essa é a Rede Amazônica. Muito boa noite! A Rede Globo e a Rede Amazônica iniciam agora o debate entre candidatos à Prefeitura de Rio Branco neste segundo turno. O objetivo seria discutir o programa de governo de cada um para esclarecer e ajudar você, eleitor, a escolher em quem votar. Os dois candidatos que disputam o segundo turno foram convidados. Os representantes participaram das reuniões e assinaram um documento que foi protocolado junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre, se comprometendo em comparecer a este debate. Mas o candidato Tião Bocalon não veio. Conforme prevê o acordo, em caso de alguma ausência, nós procederíamos de uma entrevista com 20 minutos com quem estivesse presente, ainda com o objetivo de discutir o programa de governo e a sua candidatura. E é isso que vamos fazer com a candidata Socorro Neri. Mas antes disso, a regra também prevê que a senhora tem direito a fazer duas perguntas, com no máximo 30 segundos cada. Quem gostaria de ter feito duas perguntas que gostaria de ter feito ao adversário, caso ele estivesse comparecido. Em nenhuma hipótese, a pergunta ou o comentário poderá conter ofensas pessoais ou agressões ao candidato ausente. Se isto ocorrer, terá a palavra cortada imediatamente. Esta entrevista também está sendo transmitida ao vivo pelo G1 Acre e pela rádio CBN Amazônia Rio Branco. Muito boa noite, candidata, seja bem-vinda aqui aos estúdios da Rede Amazônica. A senhora agora pode fazer as duas perguntas que gostaria de ter feito ao candidato Tião Bocalon. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria muito de perguntar, iniciando aqui a primeira pergunta, candidato Bocalon, o senhor afirmou que todo mundo tem que pegar Covid para adquirir imunidade. Sua posição não é respaldada pela ciência, visto que já está comprovada a reinfecção, além da obviedade de que nenhum sistema de saúde daria conta de tratar todo mundo adoecendo ao mesmo tempo. Eu lhe pergunto, o senhor vai mesmo, se for eleito, submeter as nossas crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas, a esse vírus letal, como o senhor falou? Da primeira pergunta, candidata, mais 30 segundos para a próxima pergunta que a senhora gostaria de ter feito ao candidato. Hoje, todos os estudantes de Rio Branco pagam apenas R$1 na passagem de ônibus. A nossa gestão entra com mais R$1. O candidato não traz em seu plano de governo o compromisso de manter essa tarifa. Quando perguntado em entrevista à TV Gazeta, do dia 25, assumiu o compromisso apenas com estudantes da rede municipal, deixando todos os outros estudantes de fora. Então eu pergunto aos pais e aos estudantes, é isso mesmo que vocês querem para Rio Branco? Perfeito, candidata, muito obrigado. A partir de agora, o seu tempo de 10 minutos neste primeiro bloco começa a valer e eu faço a primeira pergunta. A senhora está há 2 anos, no comando administrativo de Rio Branco, foi eleita numa chapa encabeçada pelo PT, agora se aliou ao governador Gladson Cameli, que é declaradamente um político de direita. O que mudou? Eu continuo sendo a mesma pessoa que era antes, eu continuo defendendo as mesmas convicções, eu continuo sendo a mesma servidora pública que sou há 37 anos, que sirvo ao público, que me dedico à construção do bem coletivo. Alianças políticas, elas existem e elas têm objetivos claros. Nesse caso específico, o governador e eu nos aproximamos na pandemia, desenvolvemos afinidades, identificamos convergências
prefeituras e estamos trabalhando, buscando integrar as ações do Estado com as ações da Prefeitura, de modo a fazer mais pela nossa cidade. No primeiro turno, candidata, tínhamos 7 candidatos. A senhora passou para o segundo turno, mas não conseguiu o apoio oficial de nenhuma das outras candidaturas. Qual foi a dificuldade para a senhora fazer a composição nesta etapa do processo eleitoral? No primeiro turno já estava muito claro que os candidatos estavam todos eles alinhados, buscando atuar em conjunto para tentar me desestabilizar com uma rede de ódio, uma rede de mentiras. E de forma alguma, no segundo turno, ocorreu essa possibilidade. O que acontece realmente é que esse ajuntamento de políticos tradicionais, dos chamados caciques, aqui na nossa cidade, tem um objetivo claro, que é usar a prefeitura como trampolim, como moeda de troca para a eleição de 2022. E todos sabem que comigo não tem negociata, não tem jeitinho, não tem privilégios, favorecimentos. Eu busco trabalhar e tenho feito isso nesses 2 anos, demonstrando de forma clara que o meu compromisso é com a população, é com a melhoria da nossa cidade. Durante toda a campanha surgiu a discussão durante a necessidade do município voltar a ser responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto aqui. A senhora já falou que a prefeitura não tem condições de arcar com essas despesas, mas a senhora concorda que existe uma crise de abastecimento de água na nossa cidade e que a população de Rio Branco sofre muito com isso. E é grave. E existe a lei, né, que o município é responsável por esse tipo de obrigação. A senhora mudou ou continua com o mesmo pensamento? É constitucional que cabe aos municípios o abastecimento de água, os serviços de água e de esgoto. Mas é constitucional também que, se o município fizer de forma pactuada com o Estado, como fez em 2012, o Estado pode também fazer a gestão desse serviço. De 2012 para cá, é preciso que se olhe o que o Estado fez no município de Rio Branco em termos de investimento no serviço de abastecimento e de esgoto, porque de fato esse é um problema gravíssimo que nós temos hoje, é um dos maiores desafios da nossa cidade. Agora, não é colocando de forma abrupta, da noite para o dia, devolvendo o sistema para a gestão da prefeitura, que nós vamos melhorar esse problema, vamos resolvê-lo, vamos enfrentá-lo, buscando melhorar para oferecer serviços de melhor qualidade para a nossa população. Eu sou tão incomodada com essa situação quanto todos os outros moradores e moradoras de Rio Branco. Agora, hoje, o que eu tenho dito, a forma de solucionar não é privatizando, não é desestatizando, como eu segurei isso e não permiti, mas a forma de solucionar é numa gestão compartilhada do Estado com a Prefeitura, de modo a que a Prefeitura possa ir, aos poucos, assumindo o sistema e, junto com o Estado, buscando fazer os investimentos que são necessários. De que forma, a senhora poderia detalhar um pouco mais de que forma seria essa sua ideia de compartilhar o sistema para que, de forma mais adequada, a senhora pudesse no futuro, a prefeitura pudesse no futuro Sim. poder ter esse serviço como sua responsabilidade? Eu vou lhe dar um exemplo, uma informação apenas. Eu tenho a informação, ainda não oficial, de que até outubro o sistema de água e esgoto de Rio Branco, do Acre, o DEPASA, por meio do DEPASA, arrecadou 38 milhões do pagamento dos usuários. Mas o Estado teve que investir no DEPASA mais de 59 milhões do Tesouro Estadual. Imaginem se a Prefeitura daria conta de assumir isso da noite para o dia, de uma vez só. É preciso fazer um plano de trabalho conjunto, de modo que a responsabilidade do Estado também seja mantida com a capital, seja mantida com a população e os dois, Estado e Prefeitura, possam fazer uma gestão profissional, séria, honesta, buscando enfrentar de forma clara a captação de recursos para os investimentos necessários, além, evidentemente, da manutenção adequada que a cidade inteira está clamando. Candidata, nós estamos vivendo uma pandemia, sei que a Prefeitura tomou algumas ações,
em parceria com o governo do estado para tentar conter essa doença, mas a senhora não acha que poderia ter havido uma fiscalização mais eficiente para tentar evitar aglomerações e medidas de controle, né? Aqui na capital os casos explodiram, inclusive nos últimos dias, né? Hoje são 452 novos casos. Então a senhora não foi um erro deixar a fiscalização um pouco mais solta aqui na capital? Nós fizemos fiscalização sim, Jefferson, você lembra disso muito bem, a cidade e a população inteira lembra do nosso compromisso de fato, enfrentar a pandemia de frente com a responsabilidade que cabia a mim como prefeito e ao governador Gladson Cameli e toda a estrutura do estado da prefeitura. Houve todo o trabalho na assistência, no trabalho integrado para assistência, as unidades básicas de saúde entraram também no atendimento, nós implantamos uma URAP ali na Sobral, a Maria Barroso, que inclusive agora continua, está com atendimento também durante os finais de semana, nós implantamos o teleconsulta, nós fizemos a fiscalização devida, orientando, notificando quando foi necessário, enfrentamos de frente pela responsabilidade que temos. Agora, é evidente que se a população não participar, não entender também como necessário o distanciamento, as medidas de proteção, não há governo algum que vá dar conta de uma tarefa grandiosa como essa. De qualquer forma, existiu sim, ficou a desejar um pouco a fiscalização, porque a gente, infelizmente, vê em várias regiões da cidade aglomerações, tem a questão da utilização do uso de máscaras, não existe nenhum tipo de multa para as pessoas que não obedecem esse tipo de medida. Mas, enfim, eu queria adiantar essa questão da pandemia. A senhora fez um questionamento aí logo no início relacionado a uma fala do candidato Tião Bocalon, e eu faço uma pergunta para a senhora. As aulas do ensino infantil, caso a senhora seja reeleita, devem continuar de forma remota até que haja a vacinação contra a Covid-19? Nós estamos trabalhando num plano já, desde o início da pandemia, criamos inclusive um portal da educação, oferecendo atividades lúdicas, atividades educativas, de modo a mesmo à distância, continuar colaborando, contribuindo, cumprindo o nosso dever de apoiar o desenvolvimento de habilidades cognitivas dos nossos estudantes da educação infantil e até o 5º ano do ensino fundamental da rede municipal. Agora nós estamos trabalhando no plano já, buscando integrar ao ano letivo de 2020 ao ano letivo de 2001 em ciclo e num sistema de ensino híbrido. Agora é evidente que tudo isso caminha passo a passo com os indicadores da pandemia. Nós não podemos colocar nenhuma criança em risco, nós não podemos colocar os trabalhadores da saúde, os profissionais da educação, melhor dizendo, que são de grupos de risco, que já têm uma idade mais avançada, e nem deixar que as crianças levem para suas residências também risco aos parentes idosos, aos parentes com doenças crônicas. Há um cuidado, uma cautela muito grande, que nós temos tratado essa questão e vamos continuar tratando, acompanhando passo a passo os avanços dos indicadores da pandemia na nossa cidade e, ao mesmo tempo, trabalhando o fortalecimento agora das atividades remotas para atendimento às nossas crianças e, ao mesmo tempo, também o planejamento para 2021. Candidata, seus primeiros 10 minutos estão concluídos. Okay. A gente vai fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco nós vamos falar mais detalhadamente sobre seu plano de governo para Rio Branco. Termina assim o primeiro bloco de entrevista com a candidata Socorro Neri à Prefeitura de Rio Branco. Neste segundo turno, em instantes, voltaremos com o segundo bloco, lembrando que este debate também está sendo transmitido ao vivo pelo G1 Acre e pela Rádio CBN Amazônia Rio Branco, Globo e Rede Amazônica nas eleições 2020. Está no ar.
Estamos de volta com o segundo bloco de debate do segundo turno. A Prefeitura de Rio Branco, devido à ausência do candidato Tião Bocalon, estamos entrevistando a candidata Socorro Neri. Candidata, vamos falar agora neste bloco, mais 10 minutos de entrevista com a senhora, sobre especificamente mais seu plano de governo. Na educação, é inegável que os avanços nos últimos anos, Rio Branco tem se mantido como uma das melhores avaliadas entre as capitais brasileiras, mas não consegue resolver um problema que é a falta de vagas em creches. Isso afeta principalmente a população mais pobre, os pais que precisam deixar os filhos em casa para poder ir trabalhar. De que forma a senhora pensa, qual o seu plano para mudar esse quadro? Esse é um desafio no país inteiro. A educação infantil precisa avançar em termos de quantidade de vagas a serem ofertadas. Aqui em Rio Branco, nós temos a segunda melhor abrangência, né, de vagas em educação infantil da região norte, que são 18% das crianças atendidas. Nós vamos enfrentar esse problema e todos que sabem, que me conhecem, sabem que eu já tenho clareza a respeito disso. Quando eu assumo uma posição é porque vai ser possível ser realizado. Nós vamos criar em 2021, já em 2021, 870 novas vagas na rede municipal. Nós vamos criar também condições de fazer parceria com entidades, buscando aumentar essa oferta de vagas em creche, à medida em que eu compreendo que a etapa mais importante da formação escolar é a educação infantil. Rio Branco tem um outro grande desafio, e que é em relação à moradia, candidata. O déficit é muito grande, as construções irregulares estão por toda parte na nossa cidade. No seu plano de governo tem uma proposta do programa Morar Melhor. Como funcionaria esse programa? Recentemente, o governo federal lançou um programa chamado Casa Amarela, de modo que há uma linha de financiamento público, né, de apoio do governo federal, melhor dizendo, para que o município ou o estado possam voltar a fazer ações mais concretas, mais abrangentes. Na minha gestão, eu entreguei 90 casas ali no Santo Afonso. Eram casas já que estavam sendo construídas e eu tive ali nesse trabalho de fazer a entrega para essas famílias. E eu vi o quanto é importante, o quanto uma família recebe uma casa, de fato, como é algo que lhe dá expectativa positiva para o futuro. Nós temos condições também, e vamos fazer isso, de trabalhar com lotes urbanizados. O município tem, inclusive, várias áreas em que nós podemos urbanizar lotes e fazer também um trabalho para a nossa população, apoiando a moradia popular. Mobilidade e transporte público, outros dois grandes problemas da nossa capital. Quanto à malha viária, como resolver a questão dos buracos, das ruas intrafegáveis, principalmente na periferia da cidade? Nesses 2 anos, Jefferson, você também deve ser testemunha, como são os moradores e moradoras da nossa cidade, do quanto nós enfrentamos esse desafio de frente. Nós fizemos já de 2018 para cá muitos bairros, muitas ruas que estavam em situação intrafegável, ruas inclusive que nunca haviam recebido pavimentação, receberam nesse período. Eu vou dar um dado para você que está nos assistindo. Nós fizemos só nesse ano de 2020 998 recuperação ou pavimentação de ruas aqui em Rio Branco. E é evidente que essas ruas não estão no centro da cidade, elas estão nos bairros da nossa cidade. E fizemos isso como? Economizando recursos próprios da prefeitura para sobrar, de modo a chegar a esse serviço, economizando com combustível, com aluguel de imóveis, com aluguel de veículos, fazendo a reforma administrativa, conseguimos recursos próprios para que a prefeitura pudesse fazer o que está fazendo hoje em todas as regionais da nossa cidade e também na área rural. O transporte público é uma das maiores reclamações da comunidade, candidata. Ônibus velhos, sujos, a demora das pessoas no deslocamento. O que a senhora propõe de diferente para tentar melhorar esse serviço? Eu tenho dito que nós temos que
atacar também, né, de forma urgente, a questão do financiamento do transporte público. Não dá para a gente continuar fazendo, como uma grande parte das capitais brasileiras fazem, mantendo o financiamento na conta de quem paga a tarifa. Esse sistema precisa ser renovado. Nós estamos, inclusive, Jefferson, apontando nós já fizemos 2 etapas do que nós pensamos e planejamos para melhorar o transporte coletivo em Rio Branco. Quem mora na regional ali do Tucumã e na parte alta da cidade, que utiliza os terminais de integração do Adalberto Senna e do Tucumã, sabe o que eu estou falando. Nós mudamos o sistema, do sistema radial para o sistema tronco alimentado. Esse sistema reduz tempo de espera, melhora o conforto, porque são ônibus grandes com ar-condicionado, e também segura o aumento de custos. Essa é a inovação que nós queremos fazer na cidade inteira. E vamos também encaminhar em breve à Câmara Municipal a criação de um fundo municipal para subsidiar o transporte coletivo. Rio Branco é uma cidade que precisa gerar emprego e renda para as pessoas que moram aqui. Candidata, a Prefeitura deve suspender o IPTU de novas empresas no primeiro ano, caso a senhora seja reeleita, incentivar pequenos novos negócios. Quais são as suas prioridades nesse setor? No que se refere à questão tributária, há uma discussão hoje em curso no Congresso Nacional, com vários projetos, né? E de modo que essa é uma discussão que vem do Congresso Nacional e que os municípios vão precisar ficar atentos, como nós estamos. Portanto, não há como prever o que vai acontecer ano que vem, porque depende dessa medida do Congresso Nacional. Agora, no que se refere à geração de emprego e renda, a capacidade de uma capital como Rio Branco, ainda dependente das transferências constitucionais, para fazer um amplo programa de geração de emprego e renda, ela é muito reduzida. E eu não vou aproveitar a eleição para vender esperança, para enganar, para criar ilusões com ninguém. Mas o que nós temos feito, com muita dedicação, é criado condições mesmo para desburocratizar, para apoiar as empresas, inclusive agora no período da pandemia, para fazer todo esse trabalho de gerar, inclusive, novas oportunidades, novos postos de trabalho para a construção civil, como nós temos feito com as obras da Prefeitura, e também as vagas para as políticas públicas. O que vamos fazer além disso? Nós vamos continuar buscando o diálogo com a classe empresarial, nós vamos continuar apoiando as ações de quem já está implantado em Rio Branco e buscando criar a infraestrutura necessária para que aqueles que não estão e queiram investir possam vir investir na nossa cidade, como uma cidade melhor estruturada em matéria de infraestrutura, de iluminação pública e, quem sabe, também de segurança pública, porque são elementos que levam a atrair novos investimentos. Candidata, a gente tem mais 2 minutinhos. Eu queria fazer uma última pergunta. Os produtores rurais de Rio Branco enfrentam aí ramais de difícil acesso, falta de apoio técnico para aumentar os cultivos e conseguir escoar para as cidades, né? De que forma a senhora pensa resolver essa questão? Nós temos tido um olhar também de enfrentar, tanto que há os desafios, tanto que há várias comunidades já aqui de Rio Branco que nesses 2 anos receberam melhoramento, como Quixadá, Benfica, Catuaba, Barro Alto, Barro Vermelho, vários outros que receberam melhoramentos que vão garantir trafegabilidade de inverno a verão. Agora, nós temos feito também o apoio à mecanização, o apoio ao escoamento da produção, o apoio à comercialização, a assistência técnica. Agora, o que é evidente é que essas ações precisam ser fortalecidas e é o que nós vamos fazer agora que a Prefeitura está enxuta, organizada, em condições de fazer investimentos maiores. E eu busquei, inclusive, Jefferson, o apoio da Emater ano passado, para fazer uma parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, de modo a fazer uma assistência técnica mais abrangente. E isso, infelizmente, não foi possível. O presidente, à época da Emater, o candidato Bocalon,
não de fato demonstrou nenhum interesse, não tinha planejamento. Disse à minha equipe no início de setembro de 2019 que o ano já havia acabado, que não havia mais nada a ser feito. Deu um banho de água fria na minha equipe, mas nós não desistimos. Eu sou muito determinada. Nós vamos continuar melhorando a vida de quem produz no nosso município. Candidata, muito obrigado pela sua participação no debate da Rede Amazônica e até uma próxima oportunidade. Chegamos ao final do debate deste segundo turno com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco, a Globo, a Rede Amazônica, o G1 Acre e a Rádio CBN Amazônia. Agradecem a sua audiência. Tenham todos uma ótima noite e no domingo, vote consciente. Cobrimos a realidade do nosso povo e trabalhamos a serviço da informação. Essa é a nossa paixão. Essa é a Rede Amazônica.